Mais de 10 milhões de eleitores vão hoje às urnas em Portugal. A disputa pode aumentar a presença da direita na política do país após anos da esquerda no poder. Na reta final da campanha, o líder do partido de ultradireita, Chega, afirmou que, se for escolhido primeiro-ministro de Portugal, vai proibir a entrada do presidente Lula no país para as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, movimento que pôs fim à ditadura lusitana. O deputado André Ventura, cuja candidatura tem apoio público do ex-presidente Jair Bolsonaro, ameaçou ainda prender o chefe de Estado brasileiro em caso de insistência na visita. A gente vai acompanhar agora o que ele disse. Eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o senhor Pedro Sanches só entrará quando necessário mesmo. Porque também não queremos que entre muitas vezes. Isto para vos dizer que este governo não se vai vergar aos interesses de Bruxelas. Que este governo vai impor e não ajoelhar. E que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Neste país ainda mandamos nós. E neste país ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Por isso, estão a ver, destes todos que estão para vir neste 25 de Abril, eu aconselhava prudência na compra das viagens. Aconselhava, honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que, se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Aí, se o André Ventura for eleito nas eleições que acontecem hoje, está acontecendo lá em Portugal, segundo ele, o Lula não vai entrar mais no país e, se insistir, vai para a cadeia, ou o senhor? Você sabe que a gente estava falando lá, Lava Jato, de problemas processuais. Portugal era um país que, na Europa, que tinha o maior equilíbrio político de todos os outros países ao seu entorno. Estabilidade política, isso, estabilidade política. O Ministério Público fez uma acusação ao ex-primeiro-ministro, que eu não lembro o nome. Antônio da Costa. Ao ex-primeiro-ministro de corrupção. Ele, por pressão, ele renunciou. Depois de uma semana, o Ministério Público reconheceu o erro, informando que eles estavam, na verdade, processando um homônimo do primeiro-ministro. O ministro pediu renúncia por conta de uma ação em cima do ex-primeiro-ministro e, depois de uma semana, reconhece o erro. Por isso que a gente fala, tem que ter cuidado. Essas ações midiáticas agora, de aparecer na TV, de querer demonstrar que são caudinos da justiça, que vão para cima, tem causado muitas vezes esses transtornos políticos, que é o que está acontecendo agora em Portugal, que tinha uma política equilibrada. Agora veio, não vou falar, não conheço esse rapaz, a fala dele é meio desequilibrada, mas não vou falar isso porque eu não o conheço. Mas causou um desequilíbrio na política por conta de uma ação para querer aparecer em cima do ex-primeiro-ministro. Cássio. Nelsinho, é bom a gente lembrar que Portugal é um semipresidencialismo. Há um presidente da República eleito, há parlamentares eleitos, e estes parlamentares escolhem alguém que fará, junto com o presidente da República, a gestão do país no dia a dia. Há propostas parecidas aqui no Brasil. O ex-presidente Michel Temer talvez seja o grande entusiasta do semipresidencialismo no Brasil. E o Wilson bem disse. E as eleições, por conta da renúncia do ministro, foram antecipadas. É uma eleição antecipada. É como acontece no parlamentarismo, né? O semipresidencialismo leva em consideração essas regras também. E apesar da estabilidade que se tinha em Portugal, econômico e política, por conta dessa renúncia decorrente de uma atuação equivocada do judiciário, isso acabou chacoalhando um pouco a política portuguesa. Muito provavelmente
o bloco de centro-esquerda que já estava no poder faça a maioria das cadeiras, mas a centro-direita vai crescer um pouquinho e principalmente o partido Chega, que é desse André Ventura que estava falando, que é a extrema-direita, vai alcançar 15% das cadeiras em Portugal. Então eles não tinham nenhum representante, de repente eles terão 15% do parlamento português, num movimento que é muito próximo ao resto da Europa. Nós temos a Marine Le Pen na Espanha, nós temos a ascensão da extrema-direita na Alemanha. Na Alemanha também nós temos uma esquerda radical que é conservadora, então deu uma chacoalhada na política. Radical conservadora? Exatamente, na Alemanha existe esse fenômeno agora, uma esquerda radical conservadora. Então a política portuguesa, que era uma ilha perto da política europeia, por um erro, acaba vivendo a mesma situação nesse momento. Ô Pacheco, polarização passou por lá de lá também do oceano. Exato, né? Muito parecido com tudo que tem acontecido por aqui. Né? O Partido Socialista vinha há 10 anos, né, ocupando o governo, e agora Portugal está bastante dividido. Como foi dito aqui, um movimento que não é um movimento restrito a Portugal, né? É um movimento que vem crescendo na Europa. Os partidos de extrema direita têm alcançado posições e a polarização está cada vez maior, né? Não é um privilégio do Brasil. Privilégio eu digo de maneira irônica, não é um privilégio do Brasil viver essa polarização. Vamos ver o que vai dar a eleição em Portugal, né? Eles não têm um sistema de votação tão moderno, avançado e como o nosso, então não teremos muito provavelmente o resultado das eleições no dia de hoje, mas a tendência é aquela que foi dita aqui, né? O partido que está no poder deve manter a maioria das cadeiras do parlamento, mas há um avanço da direita e da extrema direita, né? Com falas desconexas, aí essa fala desse candidato aí do Chega é um fanfarrão, né? Isso aí não tem o menor sentido que ele falou. Relações internacionais não se dão dessa maneira, né? Até porque Portugal é um caso talvez único na história, né? De uma metrópole, de uma antiga metrópole que depende muito da colônia, né? Portugal depende imensamente do Brasil, né? Então essa fala aí do candidato tá jogando para a plateia, não tem o menor sentido, é uma bobagem, e vamos esperar que as eleições transcorram bem lá, sabendo que esse movimento de fato está acontecendo não só em Portugal, como na França, como foi dito, na Alemanha, na Itália. É algo para a gente estar atento, porque está havendo uma mudança no mundo, e essa mudança passa por essa polarização que a gente vive também no Brasil. Ô Gustavo Segré, como é que você vê a direita no mundo? Porque a gente teve eleições do Milei na Argentina, a gente tem o Trump voltando de alguma maneira para os Estados Unidos, com chances inclusive de ser eleito. A gente viu os números aqui das prévias republicanas, né? A Nikki Haley praticamente desistiu, né? Só não usa o termo técnico porque o nome dela vai continuar aparecendo, mas suspendeu a sua campanha nas prévias. Ele vai bem nas prévias, nas pesquisas presidenciais também, e agora esse movimento também na Europa. Como é que você vê, Gustavo Segré? Minha sensação é que na Europa, inclusive nos Estados Unidos também pode acontecer. Todo mundo está dando por certo que vai ser Trump e Biden. Eu ainda não vejo Biden 100% firme, porque pode ser a escolha dos delegados, mas depois é a convenção do partido que ratifica ou não se é Biden. Eu continuo vendo outra Michelle por aí dando voltas, que seria Obama. E essa determinação... Pode ser tipo Trump versus Michelle Obama. Sim. E aí seria mais difícil pro Trump, você não acha? Eu acho que Lógico, seria uma jogada democrata maravilhosa, porque você tira aqueles que não gostam do Biden, mas não gostam do Trump. E aí teria uma migração interessante. Mas respondendo à tua pergunta, eu enxergo que a polarização
veio por uma questão de épocas, provocado inclusive por alguns dos partidos que fazem parte da polarização, porque se você não tem um Corinthians, não tem um Palmeiras, por exemplo. Não tem um Boca, não tem um River. Tem que ter... Você é torcedor do Boca. Boca. Aqui ele é corintiano. Não sou. Não, que ele é São Paulo. Eu continuo que sendo ia falar, do Boca. um equívoco. O maior do Brasil é o São Paulo. Você se deixou tudo de bem, citar. Corinthians, mas tem que ter a polarização. Aqui, inclusive, tem uma polarização um pouco mais ampla, mas tem que ter o PT e o PL, mas não era o PT e o PL, era Lula e Bolsonaro, independente de qual era o partido. E a minha sensação é que muita dessa polarização está indo para o centro. Eu não enxergo, por exemplo, que Ventura vai ganhar, a minha apreciação. Não me parece que vai ganhar. E Ventura é mais à direita. Então, pode ter um caso de que esses polos que se contraem possam vir um pouquinho mais ao centro, um centro-esquerda e um centro-direita. Mas são questões eleitorais, estamos falando de pensamento de cada eleitor. Ele pode não ganhar, mas ele amplia o número de deputados, porque hoje eles têm zero deputados. Claro. Hoje eles têm zero deputados. E lá, como é um semipresidencialismo, eles vão agir em bloco, né? Muito provavelmente o Chega vai se unir com os sociais-democratas, formando um bloco de centro-direita a direita, né? Nada como ser professor internacional. Eu tô falando aqui. Segré, mas posso só pegar um ponto que você tocou? Você fala que a tendência é centro, mas acho que no Brasil a gente fugiu, né? No Brasil, nesse momento, pelo menos no meu entendimento, não há espaço para o centro. A gente discutia aqui antes do início do programa a situação do PSDB do Ilcinho, por exemplo. Eu acho que a polarização esmagou o centro no Brasil, né? PSDB do seu chefe, PSDB do seu chefe, Paulinho Serra. Mas porque não tem um candidato ainda, não tem um candidato que nucleie. Hoje, você tem essa polarização porque é um contra o outro, é um versus o outro. Em algum momento que apareça algum candidato, independente do partido, que diga, opa, peraí, eu não estou nessa polarização. E não estou na polarização, sou mais centrado, defendo ideias que possam ser conservadoras, mas sem desistir da ajuda social. Cuidado, me parece que pode aparecer. O que me parece muito claro é que a direita vai crescer em Portugal. Isso parece... Sim. Ainda Já cresceu. especulação, porque a gente não tem a contagem dos votos, mas tudo indica que seja, né? Agora, veja, curioso, Portugal tem muitos partidos, mais partidos que o Brasil até. Tem, inclusive, um dos partidos que chama Pessoas, Animais e Natureza. É bem peculiar. Pessoas, Animais e Natureza. Mas o que eu vejo é que... E o candidato a Samambaia. Pelo menos isso. Agora, e como que diferencia da natureza, né? Mas o que eu acho interessante é que tem se mostrado mais só a direita muito radical. Eu detestei a fala desse sujeito, porque ele mostrou que, eu sei, ele agradou muitas pessoas, tal, mas ele mostrou que é eleitoral e mostrou autoritarismo. Se fulanos vierem aqui, eu vou prender. Não tem como. As coisas não são assim. Não é. Até que ele vire primeiro-ministro, as coisas não são assim, ele passa essa imagem. E principalmente, a direita não vejo que seja representada por isso. Esse é o radical da direita. Tem um espectro de centro até a direita, muito antes de chegar nele, muito mais sensato e equilibrado em Portugal, e esse que eu acho que vai crescer. Sim.